Festa da Padroeira. O ano era de 1984, se não me falha a memória. Minha família mudou-se para a Fazenda Nossa Senhora Aparecida no bairro das Perdizes, município de Santa Brígida. Meu pai, o senhor Albert Moreira, iria gerenciar a fazenda que pertencia a um primo de minha mãe, João Bertatti, cuja descendência italiana vinha da família dos meus avós maternos. Me lembro que João e seus irmãos tinham os olhos mais azuis e penetrantes que pude conhecer. Fora isso, pouco me lembro deles. Afinal, mal apareciam na fazenda, vago algumas visitas rápidas para ver como estava o balancete das finanças e fechar as contas a pagar e a receber de cada mês. A confiança que tinham na administração do meu pai era absoluta e eu e meus irmãos ajudávamos a casa na labuta diária de cuidar do gado e lavrar a lavoura de café que se estendia por quase toda a parte alta da fazenda. Eu estava no frescor dos meus 20 anos, magérrimo, mas muito ágil. Eu tinha facilidade em desenvolver os afazeres com certa destreza nas tarefas diárias. Apaixonado por futebol, disputava campeonatos pelo time da cidade. Havia ali no bairro uma linda igrejinha dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Ficava na beira da estrada, bem próximo a uma mata, mais ou menos no meio do bairro, para facilitar o deslocamento de todas as famílias. Creio que havia Santa Missa uma vez por mês porque o padre Telmo, um capelão gordinho e muito intelectual, atendia a 43 comunidades católicas na região, mas haviam os cultos dominicais ministrados por animadores de comunidade autorizados pelo bispo local. Naquele sertão quase esquecido pela civilização, a capelinha tornou-se ponto de encontro de todos. Era ali que aconteciam todas as festividades do bairro. Os jovens se reuniam às quintas-feiras à noite para rezarem ou discutirem temas sobre a pastoral da juventude. Era uma época fértil. As famílias tinham muitos filhos, embora nem tanto quanto as gerações anteriores. Meus avós maternos tinham 8 filhos. Meus pais tinham 4. Mas, se compararmos com os dias atuais, veremos que eram famílias enormes. As quermesses da comunidade no dia de Nossa Senhora e as festividades de São João no mês de junho eram bem conhecidas por toda a região. Naquele barracão ao pé da mata, abençoada pela Virgem Santa, surgiam muitos namoros, paixões e até casamentos. Eram festas abrilhantadas por saias rodadas e coloridas, vestidos longos e chiques, troca de olhares puros e meio avergonhados. Beleza, pureza e feminilidade por parte das meninas. Masculinidade e virilidade por parte dos meninos. Foi numa dessas festas da padroeira, lá pelas tantas horas, quando o sanfoneiro tocava a quadrilha, que repentinamente chegou um grupo de cavaleiros dispostos a acabar com a alegria daquela gente. Tenho a lembrança já um tanto ofuscada pelos anos decorridos, mas vem-me à memória que queriam amarrar uma corda na barraca toda feita de bambu e pôr, lá abaixo, pura maldade mesmo. Não havia outra explicação para tamanha imbecilidade. O clima esquentou. Os moradores se armaram de porretes para defender o local, mas haviam dúvidas se não estariam aqueles indivíduos armados. Enquanto a festa se encaminhava para uma tragédia, eu saí, sem que ninguém notasse, e fui até a cidade buscar a força policial local. Eram apenas 2 policiais que nunca tinham usado armas na vida. Tamanha tranquilidade que reinava por aquelas paragens. A chegada da polícia intimidou os cavaleiros do mal. Eles bateram em retirada, mas não sem antes me ameaçar. Você joga no time da cidade. Domingo te esperamos na porta do estádio. Senti um calafrio percorrer a espinha, mas não queria demonstrar que estava apavorado. O fato é que não dormi a noite toda pensando na ameaça que sofri. O dia amanheceu e o domingo chegou. Antes de seguir para a cidade, eu passava pela igrejinha para rezar o culto. Rezei muito mais naquele dia. Implorei à Virgem que me protegesse daqueles animais irracionais.
Não queria confusão. Apenas jogar meu futebol em paz. Foi-se o jogo. E para agravar minha situação, saí machucado depois de uma dividida com o zagueiro adversário. Mal conseguia colocar o pé no chão. Fui para o vestiário mais cedo. Tomei um banho e me preparei para ir para o carro que estava na porta do estádio. O pé latejava. Nem me lembro mais se era o direito ou o esquerdo. Mas, da dor essa, me lembro bem. Aumentava a cada tentativa de passo que eu dava em direção ao meu destino incerto. Em casa, eu tinha guardado uma pomada de erva de Santa Maria preparada pela minha mãe. Era assim que eu me curava das minhas torções futebolísticas. O correto seria pedir ajuda para chegar até o carro. Não seria covardia, uma vez que eu estava machucado. Mas preferi não incomodar e segui meio que manquitolando para fora do estádio. No portão principal haviam muitas pessoas. O seu João Pipoqueiro me saudou com uma boa tarde. E algumas moças que estavam numa barraca de sorvete bem próxima dali me cumprimentaram com um sorriso. Estava apenas a alguns metros do carro. Avancei para ele quase sufocado, como se fosse o Cameron Bellamy. Depois de atravessar os 150 quilômetros do Mar do Caribe, desejava chegar depressa à minha praia, sentar no banco macio do meu carro, um Chevrolet amarelo, ano 1979, e sair salvo dali sem nenhum arranhão. Quando levei a chave para abrir a porta do Chevrolet, senti um estalo estridente rasgar o ar e me atingir no meio das costas. Uma dor terrível e uma sensação de dormência no lugar. Me embaralhei ainda mais com a chave, e minhas mãos trêmulas não conseguiam abrir a porta. E veio o segundo round. Nova lombada. Atingiu-me agora parte do pescoço. Quase fiquei sem ar, mas parece que a Virgem Santa veio em meu auxílio, e a porta abriu-se como por milagre. Entrei rapidamente e liguei o carro, saindo dali em disparada. Para trás ouvi apenas as gargalhadas dos meus algozes. A dor no pé tinha passado, o que doía agora eram as costas e o pescoço, cujas marcas fui ver apenas quando cheguei em casa. Fiquei vários dias acamado. Minha mãe cuidava de me passar alguns alabastros que preparava com todo o carinho de uma santa. Meu pai tentava tirar da minha cabeça as ideias que o demônio havia colocado. Eu queria vingança, estava enlouquecido pelo ódio. Passei a receber algumas visitas naquelas tardes. A primeira foram as filhas do vizinho da fazenda ao lado. A mais jovem, de nome Lúcia, me chamou a atenção pelos lindos olhos verdes e cabelos encaracolados. Lembro dos olhares ardentes que trocávamos enquanto a irmã mais velha, Heloísa, não menos bonita que a irmã caçula, tentava ganhar minha atenção. Mas, por mais que Heloísa se esforçasse, não conseguia tirar os olhos da pequena ninfa, uma espécie de paixão platônica. Os olhos dela penetravam nos meus e pareciam buscar o fundo da minha alma. Quantos anos teria? Eu devia estar louco mesmo. Talvez 13. Era apenas uma criança. Pensava eu com meus botões. O fato é que Heloísa percebeu a tratou logo de arrancar a irmã dali. Vamos embora, Lucinha, disse num tom um tanto áspero. Seu Bertinho precisa descansar. Eu queria gritar para que não saíssem. Que descansar qual nada. Precisava apenas ficar ali a olhar para aqueles olhos verdes por toda a eternidade. Confesso, porém, já um tanto embebecido pelos anos que haviam misto em mim de remorso e arrependimento, Lucinha era apenas uma criança ainda. Talvez me olhasse simplesmente por curiosidade ou por piedade daquele jovem acamado que apanhou covardemente por tentar defender o bairro de alguns cretinos que se achavam os cavaleiros do apocalipse. Mas o fato é que antes que saísse do quarto, a ninfa parou na porta e me deu um último olhar mais penetrante que os demais, olhar que atravessou meu ser por completo. Como pode aquilo? Indaguei um tanto perplexo. Ela sequer abriu a boca e destruiu minha existência apenas com um par de olhos esverdeados e fugaz. Uma outra visita importante recebi dias depois. Seu Baianinho e tio Negão.
Baianinho era um capataz da fazenda, que ficava ao lado esquerdo da fazenda em que eu morava. Tinha 8 filhos e uma fama de ser bom de briga. Era baixo, mas bem forte. Usava umas camisas largas cheias de listras que lhe caíam sob a calça jeans que lhe cobria parte da barriga avantajada. Era ele quem tocava a sanfona nas festividades de São João da comunidade. Tio Negão era um mulato alto e não menos forte. Tinha olhos esverdeados, o que lhe dava uma beleza ímpar. Era conhecido por esse apelido por pertencer a uma família de muitos herdeiros e tinha dezenas de sobrinhos e sobrinhas espalhados pelo bairro. Meu caro jovem, disse Baianinho, tão logo se levante daí vamos às forras, ao que me espantei. Tio Negão emendou. Preocupe não, está tudo planejado. Tu não vais nem se envolver. Deixe que cuidamos de tudo. Daqui a um mês tem a festa de Santa Brígida, padroeira da cidade. Prosseguiu Baianinho. Vamos botar esses covardes para correr. Eu olhava para eles espantados, mas, ao mesmo tempo, deleitava-me o doce sabor da vingança. Se existisse naquela região alguém que pudesse me ajudar, por certo, seriam aqueles 2 malucos que o destino ou a Virgem Santa colocou ali na minha frente. Precisamos apenas que se recupere até a festa. Vamos espalhar pela cidade que o menino vai lá para enfrentar seus algozes. Eles vão ficar furiosos e contando os dias para botar a mão no menino de novo, disse Baianinho. Mas fique tranquilo e deixe conosco. Estaremos por perto, acrescentou o tio Negão, ajeitando a aba do chapéu que lhe tapava parte dos olhos. Por um instante doeu-me de novo as costas. Pareceu-me sentir o chicotear do rebenque nas minhas carnes moles e ossudas. Mas a ideia da vingança falava mais forte. Escondi tudo do meu pai e minha mãe. Uma vez que eles ficariam preocupados se soubessem o que se passava em nossas mentes, um tanto amalucadas. Os próximos dias foram intermináveis. Pareciam demorar mais que o costumeiro. O sol teimava em não descer no ocidente. Dias longos e quentes. Mas o lado bom é que me recuperei rapidamente. A vingança traz uma certa força interior. Ela revigora nossos músculos e cicatriza as marcas sofridas na alma e na pele. Vez em quando, os olhos verdes de Lucinha vinham me perturbar, deixando meus dias menos compridos e enfadonhos. Chegou a festa. A cidade estava toda colorida. Fez-se a procissão e peguei-me com remorso entre as ave-marias e os cantos marianos. Para sentir-me menos culpado, troquei inconscientemente a palavra vingança por justiça. Isso me acalmou e deu-me certa paz interior. Lá pelas horas saí sozinho para o lugar marcado. Logo depois lá estava eu cercado pelos cavaleiros apocalípticos valentões que já zombavam de mim com suas gargalhadas e piadas indiscretas. Nesse momento, surgiu no meio da rua, meio apagado pelas luzes esbranquiçadas dos postes, uma dupla de causar espanto. Baianinho trazia na mão um facão enorme de cortar cana, bem amolado, que soltava enormes labaredas ao tocar o solo asfáltico da pequena via. Ao seu lado, uma figura enorme, forte e imponente. Chapéu de boiadeiro caído na testa e um par de olhos esverdeados que pareciam soltar faíscas a cada olhar que lançava em direção aos inimigos. O que se seguiu foi um alvoroço. Um tropel de cavalos que sumiam no horizonte levando consigo seus cavaleiros covardes. Alguns deles fugiram a pé, abandonando as próprias montarias ao seu destino. Sumiram na escuridão para nunca mais voltar ao povoado. Sequer foi preciso derramar uma gota de sangue, um único soco, uma única rasteira. Melhor assim. Pensei aliviado ao olhar para a cara de decepção dos meus justiceiros que haviam se preparado para uma boa briga. De fato, a justiça foi feita e a calmaria reinava no povoado. Eu havia encontrado ali 2 grandes amigos aos quais levariam minha gratidão enquanto vivesse nessa terra. Mas, em minha alma, havia uma aflição ainda mais profunda de resolver. Os olhos verdes da menina Lucinha
que pareciam estar em toda a parte a tirar a minha paz.